Tô super mega blaster empolgada pra fazer esse vídeo, porque eu ia resenhar de um jeito normal, só que eu fiquei, cara, eu amo contexto histórico, então eu preciso abordar esse livro em contexto histórico, sabe? Então, assim, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o livro A Estranha Sally Diamond. Eu acho que pronuncia assim, não tenho certeza. Mas, mais do que falar sobre o livro, eu quero trazer para vocês essa análise do contexto histórico que acontecia por trás da obra e que talvez você não percebeu. E por onde vou começar? Vamos falar sobre a sinopse. Não posso falar muito sobre a sinopse, porque digamos que a gente vai ter um livro de mistério, então tudo que eu falar a respeito da sinopse vão ser coisas que dizem que seria interessante você descobrir ali no momento exato da leitura. Inclusive, alguns amigos meus me criticaram, porque quando eu vi que esse livro tava um boom imenso, eu fui adquirir o livro e eu li a sinopse, e ali na sinopse tem um detalhezinho a mais que meus amigos viraram para mim e falaram: cara, você não poderia ter lido isso, porque estragou a experiência. Assim, para mim, pessoalmente, não estraga, mas eu estou te avisando porque eu sei que pode estragar para algumas pessoas. Vocês sabem, vocês me acompanham aqui há muito tempo, vocês sabem que eu gosto de spoilers. Spoilers, inclusive, são um temperinho ali a mais da minha vontade de ler, então, pessoalmente, não me incomoda. Mas o que é uma sinopse segura? Você só precisa saber que a gente vai acompanhar uma mulher adulta que vive num local um tanto quanto recluso e que se vê em meio a diversos mistérios e descobertas quando seu pai falece. Pronto, é isso que você precisa saber, que de um jeito assim, em um local seguro. O livro vai muito além disso, eu acho que inclusive a gente pode abordar esse livro principalmente num viés psicológico da coisa. Eu digo até que o livro ele pode ser um prato cheio para estudantes de psicologia ou até mesmo alguém que está pendendo por essa área, porque é um livro que ele traz bastante descrições psicológicas e faz com que o leitor ele reflita e até tente de alguma maneira encontrar um diagnóstico para essa personagem. Por que ela é tão antissocial? Por que ela é tão reclusa? Por que ela é tão introspectiva? Por que ela tem esses trejeitos X, Y, Z? Por que ela age dessa maneira? O que aconteceu no passado dela? Né? Outro ponto importante sobre essa obra é que, assim, no ponto de vista literário da coisa de teorias de narrativa, etc e tal, ele não é um livro, assim, muito que, nossa, que extraordinário. Não estou falando que o livro é ruim, tá, gente? Mas ele não traz nenhuma característica extraordinária, senão algo que eu diria que é até, de certa maneira, uma característica genérica de um suspense, de um thriller psicológico. Por quê? O livro, ele traz bastante uma literatura, uma narrativa não linear. O que é isso? É quando a narrativa, ela transita por tempos diferentes. Então, a gente vai para o passado, a gente volta para o presente, e esse movimento, ele se perdura. Né? Então a gente tem esse tipo de narrativa que, apesar de não ser surpreendente, até eu realmente acho que é uma característica genérica de todo e bom suspense, thriller psicológico, ainda que não seja obrigatória, seja bem importante, é uma base bem sólida desse gênero literário. É uma coisa que enche meus olhos, que me atrai como leitor. Eu gosto de acompanhar, eu gosto desses livros com até uma analogia meio estranha, mas eu gosto desse livro Cebola, que você tem que ir descascando para você entender as coisas. Eu gosto bastante disso. E esse livro também traz muito disso, né? É um dos grandes, assim, pontos chaves. E aí, além disso, a gente também vai ter um viés, bem viezinho, assim, um mini viés de romance polifônico. O que é um romance polifônico? É quando a gente tem uma narrativa que tem mais de uma voz enquanto protagonista. E é também bem escrito. A gente não tem aquela sensação que a mesma pessoa está escrevendo, a voz da personagem, ela realmente muda quando troca o protagonista. Olha, agora eu vou contar a minha história, agora você vai contar a sua história. E essas vozes, esse contexto, essa personificação de personagem totalmente muda. E isso também é um ponto positivo para a obra. Então, assim, por isso que eu digo que, além do contexto histórico, que é o que mais enche meus olhos, porque é minha área na literatura, tem elementos muito importantes que fazem com que esse livro seja um livro bom.
Então, quem é essa mulher adulta que está ali reclusa? Por que ela é desse jeito? Por que ela é tão antissocial? Por que ela não consegue interagir? Por que aconteceu isso com o pai dela? E o que são esses mistérios? Vamos descobrir a respeito deles, sabe? E é nesse monte de descoberta que, para mim, a gente tem o melhor do livro, que é o contexto histórico, contexto político. Esse é um livro irlandês, então ele se passa, parte dele se passa na Irlanda, parte dele se passa ali na Nova Zelândia, que é um elemento até mesmo surpresa, mas vamos falar sobre a Irlanda primeiro. É muito interessante que quando surge determinado personagem, a gente vai se deparar com uma Irlanda em guerra. Uma guerra que efetivamente aconteceu e que, de certa maneira, ainda acontece, ainda que de um jeito menos hostil, mas ainda é uma tensão ali territorial. Para quem não sabe, existem duas Irlandas. Existe a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A Irlanda do Norte, ela pertence à Inglaterra, ao Reino Unido. E a República da Irlanda é um país livre, né? Digamos assim, é um país independente. Então, o que aconteceu? Quando tá rolando essa história da Sally, né, o desenvolvimento dela enquanto criança e tal, a gente se encontra numa Irlanda em que há uma grande tensão de saber quem são os terroristas, quem não são os terroristas, e terroristas entre muitas aspas. Por quê? O que está acontecendo? Basicamente, na Irlanda do Norte, que é onde se passa essa narrativa, existem dois grupos, que eles são ainda mais separados em um contexto religioso. Por quê? A gente tem o grupo dos protestantes, que eles querem, porque querem que a Irlanda continue sendo posse do Reino Unido. Até por uma questão de religião mesmo, porque o Reino Unido, ele tem ali o seu viés mais do protestante, né, do protestantismo. E os rebeldes, entre aspas, eles são católicos e eles querem uma independência, eles querem se juntar à República da Irlanda, eles querem ser independentes, mas não só por um viés religioso. Digamos que há uma espécie de segregação religiosa que existe até os dias atuais, ainda que de um jeito mais brando, que faz com que os católicos, eles tenham mais dificuldade de ser inseridos socialmente. Então, o quão profundo pode ser isso e até de certa maneira bizarro. É quase que uma novidade, porque a gente está habituado num plano histórico em que o catolicismo ele está em outra posição e não numa posição de exclusão, sabe? Então a gente tem esse movimento de católicos que não conseguem se inserir na educação, eles não conseguem emprego, eles não conseguem direitos, eles não conseguem até mesmo exercer a sua fé de um jeito livre. E a gente tem esse conflito político de religião não só para ser independente do Reino Unido, mas também para ter a sua fé de maneira livre, né? Então a gente tem muito esse contexto e eu amo. Gente, o quanto isso, um primor de narrativa, um primor literário, você saber colocar no meio da sua narrativa um contexto histórico real que está tão bem embasado. Então a gente vê piadinhas que aconteciam realmente naquela época do tipo, eu estou com medo de falar com você, porque vai que você tem uma bomba dentro da mala, sabe? E aconteceu muito isso, esses atos terroristas, eles eram com bombas mesmo, não era uma coisa só a mão armada, que ainda seja uma arma, mas o que eu quero dizer, vai além da arma de fogo. Eram bombas, eram conflitos muito mais incisivos e agressivos, que durou aí por décadas, e até hoje ainda tem uma tensão, né? Então a gente vai se deparar com essas exemplificações em meio a uma narrativa psicológica de suspense e de descobertas, de personagens que tentam entender o que está acontecendo ali, por que eles são daquela maneira, por que aquela é a realidade deles, porque as personagens, esses ambos personagens desse romance polifônico, eles começam a se questionar, poxa, será que isso que eu estou vivenciando é realmente uma realidade? Será que essa é uma realidade comum? Será que tem alguma coisa diferente aqui? E, enfim, se eu me aprofundar muito nessa parte, eu vou acabar soltando algum spoiler. Mas, enfim, agora vamos nos transportar para a Nova Zelândia, tal qual alguns personagens importantíssimos da obra. Acontece determinada coisa na Irlanda e eles precisam se mudar para bem longe.
E aí eles param na Nova Zelândia quando também está acontecendo um conflito. Só que esse conflito, ele não está sendo incisivo ou até mesmo balanceado como foi na Irlanda. Digamos que está sendo um conflito assim já, sabe? E também envolvido com o Reino Unido. Agora, um contexto histórico. Nova Zelândia, ali em torno de 1200, os indígenas Maori, eu acho que é assim que se pronuncia, os indígenas Maori, eles saíram ali da Polinésia, ali próximo ao Havaí, etc e tal, porque eles tinham já essa cultura de navegação e tudo mais, né, de exploração, e eles transitaram, atravessaram lá e chegaram na Nova Zelândia e o país se tornou a sua cidade, a sua origem e tudo mais, então é muito, muito tempo. Isso antes da dominação europeia. E aí, como a gente sabe, colonização iniciou, né, logo em seguida, e as pessoas do Reino Unido, eles chegaram na Nova Zelândia e fizeram o que todo europeu faz, tentar roubar o que não é deles, né, pegar para eles o que não é deles. E aí, o que começou a acontecer? Esses indígenas, eles começaram a se tornar muito silenciados, é um processo semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. Ainda que eu ache que, de certa maneira, eles são um pouco mais reconhecidos hoje em dia do que a gente é. Eu acho que a gente está numa luta muito mais forte para tentar os direitos dessas pessoas, ainda que eles não sejam totalmente validados hoje em dia. Mas eu não tenho certeza quanto a essa opinião, eu precisaria pesquisar um pouco mais. Mas o que eu tenho a dizer? Os Maori, tentando resguardar as suas terras, as suas culturas, os seus direitos, eles acabaram cedendo para a Inglaterra tomar conta, para o Reino Unido tomar conta do país. Então, foi uma coisa bonitinha? A gente sabe que não, né? A gente conhece a história, a gente sabe que nenhum processo de colonização foi um processo pacífico. Então, a gente até usa a palavra eles cederam, mas na verdade foi uma tentativa de sobrevivência. Olha, a gente precisa sobreviver, eles estão acabando com tudo, a gente precisa tentar fazer alguma coisa. Tanto é que depois dessa dominação do Reino Unido, eles foram cada vez mais empurrados nos locais mais reclusos do país. Então, eram locais que a terra não era muito fértil, eles não tinham muito espaço. Então, querendo ou não, o acordo deles foi pro lixo, porque eles foram golpeados. E aí, isso criou no país também uma segregação imensa, porque começou aquele movimento de preconceito, você é indígena, não quero falar com você, ou então para os indígenas tentarem se inserir nessa comunidade nova, tentar sobreviver, né, ter suas terras e tudo mais, eles começaram a perceber que eles tinham que abandonar suas culturas, a sua origem, a sua língua, para tentar se inserir, e a gente também tem esse contexto, esse retrato nesse livro, porque os personagens que chegam ali na Nova Zelândia, eles conhecem um menino que mora ali, né, na Nova Zelândia, e a gente percebe o quanto esse menino sofre com preconceitos, o quanto a voz desse menino é invalidada, o quanto ele é ridicularizado e silenciado pelo simples fato de ele ser um indígena, né? Então a gente também se depara muito com essa realidade, é muito tocável, ainda que não seja a superfície da obra, mas por isso que eu gosto tanto dela, porque eu consigo fazer esse mergulho histórico, sabe? Então, para mim, o que mais se destaca nessa narrativa são esses contextos históricos que aconteciam ao mesmo tempo, né, nas mesmas décadas, que eram tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais, né? Eram pessoas lutando por liberdade, ainda que, enfim, o catolicismo, você sabe que tem uma história bem sombria ali por trás do catolicismo, mas eram pessoas que estavam tentando lutar por liberdade do jeito que eles podiam lutar, né? Então, eu acho que é muito bem embasado, acredito que esses pormenores acrescentam muito à literatura. Então, por mais que tenha um viés psicológico e, em sua maior parte, descrições psicológicas de termos psicológicos estejam sim em abundância, o contexto histórico para mim é a melhor parte, né? Então assim, você pode ter certeza que esse livro, quando você o pegar em mãos, você vai ter um prato cheio de suspense, contexto histórico e thriller psicológico. Você vai ter assim, é como se esse livro ele fosse atender muitas pessoas, muitas comunidades, sabe? Eu acho que isso só acrescenta na narrativa. Agora, se tem uma coisa que eu não gostei e eu preciso falar, isso é uma opinião pessoal, tá? Digamos que
Tem certo desenvolvimento de personagem quanto ao pai da Sally. Lembra que eu comentei pra você que a história gira em torno após do falecimento dele e tal, vão surgindo hipóteses e mistérios, etc e tal. Tem certo desenvolvimento desse personagem que eu não gostei, tá, gente? Eu não achei incrível, eu não achei que é bem embasado, eu achei que foi uma coisa meio colocada ali, mas tá posto. Não tem muito o que discutir, mas eu confesso pra vocês que foi algo que, enquanto leitora, pra mim deixou a desejar. Deixou, gente, eu não posso deixar de comentar isso. Mas, enfim, no contexto geral, gostei muito da obra, ela encheu os meus olhos, eu fiz muitas pesquisas, eu aprendi muita coisa interessante. E eu acho que seria muito boa essa experiência para vocês também, por isso que eu venho indicar esse livro hoje, tá bom? Se vocês já leram esse livro, me conta aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que esse livro foi um boom na internet, tanto que eu comecei a ler, porque apesar de eu estar um pouco distante desse mundo de YouTube, não porque eu quero, mas porque tá difícil o meu tempo, eu vi que ele foi muito falado, e aí eu fui ler a sinopse, eu fiquei interessada, eu falei, bom, é ele. E aí, como presente, eu tive muito contexto histórico, que vocês sabem que faz um carinho no meu coração, né? Mas enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conta aí embaixo o que vocês acharam, e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.